A gestão operacional é uma área crucial dentro da sua empresa. É ali que as estratégias, táticas e da alta gestão acontecem. Entender o processo e as pessoas é exatamente o que vai te conduzir a um resultado. Pessoas certas e competentes, processos certos e inteligentes para resultados crescentes. Então, eu sou a Patrícia Claro, sou advogada especializada na área trabalhista e empresarial, mentora de gestão empresarial, e hoje eu compartilho essa conversa, esse debate com... Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Fabiano, sou advogado e mentor de jovens advogados. Estamos aqui também com a... Eu sou a Maria, sou consultora de segurança do trabalho da Barbosa Seg Consultoria. Olá, sou o Carlos. É isso. Eu sou o esposo da Maria e estamos aqui para uma reunião. Isso. Vamos fazer uma discussão sobre chão de fábrica. Você vai ajudar ela hoje. É isso aí. Exatamente. Vamos lá, Nós cada vamos um. descer hoje. Então vai pro chão de fábrica. Você vai falar as coisas práticas. Hoje vai ser bom, hein? Não precisa ficar nervoso não, porque isso aí você já passou. Isso. Você já passou. Então, vamos entender aqui os conceitos que envolvem, né? O que de fato a gente pode dizer como uma operação, como essa operação tem que se desenvolver de uma maneira eficaz para que, de fato, aquilo que lá na estratégia, aquilo que lá no tático foi desenvolvido, foi planejado, foi estruturado e como isso vai chegar para a operação. E aqui a gente pode dizer que foi o nosso grande desafio, porque, na verdade, a gente operava, né? Então, é mais fácil, às vezes, você que domina a técnica, então você que é o dono ou dona de empresa, que tem o domínio da técnica, então acaba sendo um pouco mais fácil você estruturar esse operacional. Mas nem sempre, às vezes, acontece isso dentro das empresas. A gente pode ter gestores que dominam outras habilidades, outros comportamentos, mas não necessariamente a atividade fim daquela empresa. Então, você ter um processo estruturado dentro do operacional é que vai te garantir a eficácia do seu setor, seja na forma de serviço ou produto. Eu vou começar com uma questão, ela é bem provocativa, para a gente começar a debater, certo? Certo. Beleza? Aqui o que eu quero trazer, antes de falar propriamente a questão, que a gente tem que entender que a gestão operacional, ela se desenvolve nos detalhes. E é isso que a gente vai traçar a todo momento. Então, ela é um fim, né? Ali vai sair a entrega do seu serviço ou produto, mas ela é desenvolvida em partes, que a gente tem o setor de produção, que a gente fala, né? Então, esse desencadeamento de atividades, ele tem que ser muito bem pensado e muito bem alinhado para que, de fato, lá na ponta as coisas aconteçam. E a gente vai ver que aqui começa uma das grandes dificuldades dentro das operações. Então, como a camada operacional pode alinhar com as estratégias, táticas e da alta gestão atrelado aí à missão, visão e valores da empresa, de uma forma que esse produto ou serviço, ele se de fato chegue lá na ponta, todinho estruturado, todinho alinhado, de fato reverberando naquilo que você, dono ou dona de empresa, um dia imaginou e pensou para entregar para o seu consumidor final. E aqui a gente vai começar a falar dos pilares que envolve, né, nesse alinhamento entre as camadas que a gente debateu nos episódios anteriores. Então, se você ainda não viu os episódios 7 e 6, vai lá que a gente tratou das camadas estratégicas e tática. Então, a gente pode começar a falar um pouquinho aqui da comunicação, né? Uma comunicação clara. E eu acho que a gente pode começar pela Maria, que sem sombra de dúvida, a Maria trabalha muito aí com chão de fábrica. Então, ela pode trazer aí bem esse tema, né? Esse pilar de alinhamento para que, de fato, a operação receba todas as informações que lá no estratégico, que lá no tático foram definidos e planejados. O que você sente dessa comunicação dentro do chão de fábrica? Ela chega fluida, apresenta alguma dificuldade? Você vê uma atenção dos líderes, né, da alta gestão em se preocupar com o desenvolvimento dessa comunicação para que, de fato, o serviço seja refletido naquilo que ele espera entregar para o seu consumidor final? Não, Não? não vejo isso.
Eu E o que vejo você sente muito. como dificuldade? A comunicação mesmo, clara. A maioria, né, a comunicação clara não tem, não existe. Eles são muito preocupados na produtividade, eles são muito preocupados na entrega, mas eles não são preocupados no próprio ambiente ali dos funcionários. Isso daí você percebe, não tem comunicação clara. Mas isso já vem da alta gestão, já vem do próprio empresário. A maioria. O que você fala sobre isso? Que você já trabalhou em chão de fábrica? Comunicação era clara Ah, naquele tempo já? aquela época era um pouco mais complicada, só que hoje está um pouco melhor. Só que o líder tem que se preocupar com a produção, porque a produção é onde faz a empresa girar, onde faz a empresa desenvolver, ganhar o dinheiro para fazer a empresa Ali fornecer. que entra o dinheiro, né? É, É. só que dá para unir o útil Útil ao ao agradável das duas partes. É muita meta, né, que as empresas É, eles preocupam muito com as metas, né? As metas. hoje, só que hoje tem que ter meta. Eu pelo menos assim, no meu conceito, na minha ideia, tem que ter meta. Porque a meta faz a empresa a desenvolver melhor. Porque sem meta não vai conseguir fazer a empresa fluir, ter um capital de giro maior. Porque a meta faz você querer cada vez mais. Só que para ter a meta é bom ter um incentivo, tanto financeiro quanto de outro jeito também para o funcionário, que ajuda muito. Oh, mas hoje tem a PLR, que é muito importante. PLR hoje é super importante para as empresas e para o funcionário. Só que eu tava Uhum. vendo o seguinte, ó, teve um amigo nosso que ele comentou, não vou nem falar o nome da empresa aqui. É uma empresa de primeiro mundo, né? Aquela grande É. sal. Eles aplicam meta para os funcionários, mas, que nem ele falou, o ambiente de trabalho deles estão péssimo. A gente vai ver que tem várias coisas que interferem nessa fluidez, né, da comunicação. São ruídos, né? Uhum. Aí, Fabiano, vamos comentar um pouquinho dos ruídos da comunicação. Por que de fato não chega, ou quando chega, chega de uma maneira, às vezes, atropelada, mal equivocada, faltando um pouco aí de estratégia, né? Eu penso que tudo se resume em estratégia, né? Muitas vezes quem vai emitir o comunicado não sabe se a pessoa do outro lado está entendendo, né? Por exemplo, eu vejo lá no nosso escritório, às vezes a gente pega e, por exemplo, sai uma audiência, e aí a gente pede lá para a estagiária ou para alguém do setor comunicar ao cliente. E ela faz uma linguagem interna, faz uma linguagem que os advogados entendem. Sim. Mas ela não faz, não consegue perceber que você às vezes não está falando com o advogado do outro lado. Por exemplo, uma vez eu fui pegar um desses comunicados, desse lembrete, lá estava escrito assim: Olá, seu João, vamos falar o nome aqui. Olá, seu João, tudo bem? Aqui é a fulana do escritório Claro e Martins do Dr. Fabiano. Sua audiência foi redesignada. Agora, eu te pergunto, será que todas as pessoas sabem o que é a palavra redesignada? Isso é uma falha na comunicação. Tudo bem, ela foi assertiva, estava errado o que ela escreveu? Não estava errado. Mas se você emite um código ou você manda uma palavra, que palavras na verdade são códigos, né? Eu falo uma palavra para você que você não está entendendo, então a palavra não foi clara. Não foi. Se eu falar aqui, por exemplo, em inglês para vocês, você fala inglês? Não. Você fala inglês? Não. Eu também não falo. Então, se alguém chegar aqui e a gente começar a conversar em inglês, vocês não vão entender. Vai ser como se fosse um código. Isso não quer dizer que está errado, mas quer dizer que a comunicação não está assertiva. Às vezes até tem. Eu compartilho dessa ideia da Maria também, que trabalha aí com a parte de segurança do trabalho, e eu compartilho dessa ideia. Às vezes a informação até vem, mas de repente é muito técnica. Às vezes não é precisa, às vezes não ensina, às vezes não dá treinamento, porque eu sei que muitas empresas pensam que o treinamento é perda de tempo. Ela não vê o quanto ela está ganhando, né? Porque a empresa só observa o quanto ela está ganhando quando ela está lucrando e produzindo mais e entregando mais. Só que aquilo que você falou, e um funcionário afastado, quanto custa isso para a empresa? Eles não veem isso aí. Entende? Essa visão. Isso começa a dar problema lá na frente, não é agora. Nós tivemos empresa lá da nossa região que foi sofrendo uma série de processos trabalhistas por falta de adequação nos procedimentos.
E isso acaba pesando para a empresa lá na frente, porque hoje não parece, né? Você está muito preocupado com a meta, com os números, mas lá na frente isso atrapalha. Então é importante que a empresa tenha, busque uma empresa, busque um escritório, busque uma assessoria que possa de fato orientar e traduzir essas mensagens que possam ser acessíveis e entendidas por todos. Porque às vezes a mensagem parte lá de uma alta gestão, como você falou, mas a alta gestão ela tem um tipo de pensamento. Mas quando eu saio do meu setor lá da alta gestão, lá da diretoria, da presidência da empresa, para emitir um comunicado lá para o gerente, para o líder, para o supervisor, eu preciso, eu preciso adequar essa mensagem para que seja clara em todos os níveis da empresa, né? Eu penso que nessa forma, você consegue atingir mais pessoas e com mais clareza. Agora, se você não faz isso, se você de repente fala, não, cada um que se vire com a informação está aqui, eu já expliquei, você vai ter um problema muito grande lá na frente. Exatamente, a conta ela não vai fechar, né? Daquilo que você projetou, aquilo que você planejou, de fato, na entrega não vai acontecer. E quem vai sentir isso é o que não deveria sentir, que é o seu cliente final. Aqui, dentro de uma comunicação, ela tem que ser clara, ela tem que ser fluida. E como o Fabiano mencionou, um dos elementos da comunicação é você entender quem vai ser essa pessoa que vai receber essa mensagem. Você tem que entender desse receptor. Eu vou falar para quem eu vou falar. Então, esse é o primeiro passo. E para isso existe a adequação de linguagem, adequação de comportamento, você estabelecer vários canais de comunicação, a gente não pode ficar limitado a uma. Você entender que a comunicação ela é feita de diferentes formas, de diferentes meios. Então, a gente tem, inclusive, tantos canais de comunicação verbal, como até existe a comunicação não verbal. Então, esse é um dos grandes elementos. O que, que a gente vê? Que as pessoas não entendem que, às vezes, eu estou falando uma coisa, mas o meu comportamento, os meus gestos, a maneira como eu me posiciono, revela outra coisa. E isso gera uma confusão no meu receptor. Então, você entender esses elementos do que compõe essa comunicação clara e as ferramentas que você pode utilizar para que, de fato, ela seja cada vez mais assertiva, é que vai garantir essa comunicação clara essencial. E a gente vai ver aqui um pouco os demais elementos, eles são todos oriundos dessa comunicação. Então, se a gente tivesse que eleger um elemento, com certeza a comunicação ela é um elemento aí bem sensível, né? E a gente pode dizer que ele é a pedra angular. Porque o segundo pilar que a gente tem para desenvolver essa gestão operacional eficiente é no estabelecimento de objetivos e metas. A operação tem que ter metas, a operação tem que, vamos dizer assim, ser desafiada, ela tem que ser produtiva, mas isso atrelado a um quê? A uma estratégia. E quem define as estratégias? É exatamente a alta gestão, a liderança intermediária. Então, isso, de alguma forma, tem que chegar até a ponta. E esse estabelecimento de meta, acho que a gente pode falar um pouquinho, porque a gente vai falar até na condição de advogado, é um dos grandes problemas, é um dos grandes vilões, porque existe uma falta de objetividade e uma coisa que é número, né, que é produtividade, ele acaba se tornando uma questão subjetiva, ou seja, atrelada à pessoa, e isso tudo deságua onde? Na justiça. Né? Então, sem sombra de dúvida, as metas é um calcanhar aqui de Aquiles, elas são essenciais, primordiais, mas às vezes a gente sente que na maneira que ela é implantada, na maneira que ela é gerida, ela gera muito problema, né, dentro da operação. Então, pode começar, Maria, vamos falar um pouquinho das metas. Como são colocadas essas metas? Da parte das empresas? O que você sente? Como chega Só cobrança. para a operação? Cobrança. Produção. Cobrança e produção. Produtividade. Eles nunca analisam onde está o gargalo. Porque sempre tem um gargalo, né? A produção. Uhum. Por que parou? E assim, não é a minha parte, não é meu trabalho. Mas eu acabo analisando sobre esse trabalho também. Onde teve o problema para atrasar o tipo de Porque entrega. acaba impactando também na segurança ou na saúde, né? Porque eles acabam correndo com o trabalho, é onde a gente fala que os acidentes acontecem. Eles trabalham além do limite, né? Passa dos seus horários de trabalho, aí vai fazendo a exaustão que entra.
E eles nunca param para pensar e verificar aonde está o problema. Eles nunca param para fazer isso. Na verdade, eu penso que a empresa, o empresário, né, na maioria das vezes, ele poderia ou precisaria entender que um time mais bem treinado e mais engajado, ele vai entregar mais, não é? Ele vai conseguir produzir mais, vai entregar mais, com menor tempo, com segurança, se preocupando, né, com a saúde do trabalhador, que isso é importante, né? Que a gente tem que entender que a gente está lidando aí com vidas, né? É sempre importante pensar nisso. Por mais que aconteça algo e por mais que a empresa faça a indenização, aquilo nunca mais vai reparar. Eu vejo, por exemplo, a gente trabalha muito lá com assistente de trabalho, né? A pessoa vai fazendo de qualquer jeito, sem segurança, sem usar os EPIs, sem uma fiscalização adequada. Tá, sofre um acidente de trabalho, perde um membro, perde um braço, perde uma perna, perde uma mão, perde a vida, às vezes. Quanto vale uma vida? É importante a gente refletir sobre isso, né? Tanto o empresário quanto o trabalhador. De, às vezes, não se submeter. E a gente anda por aí, você vê, às vezes a pessoa trabalhando em 2, 3 andares em cima de uma casa aí, sem cinto de segurança, sem nada, se aventurando. Parece que até brincando, né? Em cima ali se divertindo, né? Então, mas e a hora que cai? E a família? É por isso que eu trabalho muito na conscientização. Porque eu falo, a obrigação, a gente não tem que obrigar a nada. Hoje nós tivemos essa conversa Uhum. sobre o livre-arbítrio. A gente tem que falar sobre os direitos e deveres, qual que é o que você tem não é nem obrigatoriedade, é uma obrigatoriedade, mas eu falo, não vou obrigar você a usar. Eu vou explicar para você o porquê que você vai usar, vai caber a sua consciência se você vai usar ou não. Exato. Mas automaticamente já você faz isso para a empresa, a gente também tem que entender que a empresa ela também tem que se proteger. Então nós temos que proteger tanto a empresa quanto o trabalhador. Mas eu falo, obrigar não adianta obrigar a nada. Eles têm que entender que eles estão no risco, eles têm que entender que eles têm que usar os EPIs certinho e eles têm que entender o porquê que eles estão usando. Então eu sempre faço essa reflexão. Então eu faço na minha parte de segurança, eu faço reflexões com eles na parte de Legal, treinamento, bacana. que é a reflexão que vai ajudar. Então, se eu lanço perguntas, eles me respondem, aí eles me perguntam, eu vou respondendo, e assim, tá dando super certo Bacana. essa parte. Tá? Porque Então, o primeiro trabalho é a conscientização. É a conscientização. Né? Eles têm que entender por que eu tenho que usar isso daqui. E o treinamento, né? Aí você mostra para eles. Só que existe a obrigação legal. Sim, então ele existe. acaba sendo obrigado. Mas essa obrigação não precisa ser pelo comando, ela pode ser pela conscientização. Sim, né? Eu falo, obrigar, a gente não obriga a nada. A gente deixa, não é que a gente deixa livre. Como ele comentou hoje de manhã, do livre-arbítrio, Deus deixou você fazer a sua escolha. Que eu sempre falo, existe 2 caminhos. Existe o sim e o não. Existe o bem e o mal. Perfeito. A lei está aí para ser cumprida. O que a lei fala e o que eu tenho que fazer? Qual que é o risco que qual que é o risco que você está dentro da empresa? Você está exposto, Você né? está exposto. E é isso que você tem que fazer. Você mostra para eles, explicam para eles na linguagem que eles entendem, porque não adianta você também chegar e falar de termos técnicos que eles não vão entender. Linguagem de peão, né? De peão, É a linguagem deles. Sabe o que é engraçado? Não sei se eu já falei aqui no outro podcast, eu já fui peão de fábrica, né? É. E na fábrica que eu trabalhei, tinha que usar a máscara e usar o óculos de proteção. Só que a gente que não tem muita habilidade, você coloca o óculos e começa a embaçar. Soa. Começa a suar. Aí eu falava assim, pai, isso aqui acho que não precisa não, hein? Isso aqui é besteira. Jogava o bichão pra cima aqui. Exato. Não, e não funciona, né? Porque a gente não tinha, às vezes, a consciência, né? A empresa até fala, ó, é obrigatório você usar isso aqui para entrar na fábrica, é perigoso, vir uma coisa... Mas quando você já lança essa palavra obrigatório, parece que a mente do ser humano, ele trava. Então, mas é uma falta de estratégia, É a falta né? de estratégia. Falta Então, de por isso que estratégia. eu trabalho com estratégias. Toda vez que eu vou fazer um treinamento, eu monto a estratégia. Igual, por exemplo, a gente vai falar, estabelecer um plano de metas. Eu falo que assim, as empresas elas têm muito poder, elas têm muitos elementos para trabalhar, mas devido à falta de procura do profissional adequado, vou falar até da área da assessoria jurídica mesmo, né? O advogado, ele deve assessorar, inclusive na elaboração desse procedimento de metas, porque você tem que estabelecer critérios objetivos. Não eu vou fazer uma meta porque eu gostei da Maria e eu vou com o Carlos, vou ferrar a vida dele.
né? É um critério que todo mundo que preenche aquele critério, ele pode conquistar, ele pode atingir, ele tem. Aí sim você vê a liderança parceira da produção. O que eu posso fazer para te ajudar a conquistar essa meta? Então, aí sai daquele campo da cobrança, né? Tem que fazer, tem que produzir, tem que não sei o quê. E a gente, às vezes, se sente até uma máquina, né? Tem que fazer, tem que entregar, tem que não sei o quê, e tem não sei o quê. E, na verdade, é uma maneira equivocada de se projetar dentro da operação. Sim. Você tem que ser um estimulador. E daí a gente vai pro, E não vamos falar, desanimador. desanimador. Né? E Exato. outra ferramenta bacana é a utilização do feedback, Nossa, feedback é bom. né? Então ele é tanto para a própria correção aí dessas metas, você se colocar na ajuda, no auxílio, né? Na motivação para aquele setor dar o seu melhor, quanto também para a fluidez da comunicação. Você vai alinhando com a pessoa no decorrer do processo, no decorrer da operação. Agora, depois que lá deu ruim, né? Que teve uma reclamação, que as coisas aconteceram, aí você fala, ah, então, né? Você não foi tão bem. Então, entender que o feedback, ele é desde o início até o final, e ele é, de fato, uma ferramenta, e como ferramenta você tem que saber como aplicar, é que você vai conseguir aí atrelar os benefícios, inclusive da legislação. A legislação, ela tem muito, a empresa ela tem muito a ganhar com a legislação. Mas qual legislação que a gente está falando? Bem aplicada. Se torna amiga delas, que a Se legislação torna tá amiga aí. delas. Então, assim, você Boa, se gostei. recorrer exatamente a uma assessoria, uma consultoria, que vai ser o parceiro seu e colocar as possíveis soluções para aquele problema, e não achar um problema. Aliás, eu falo que tem gente que acha, como é que fala? Tem uma expressão. Um problema para solução? Como é que fala, amor? Não sei. A pessoa que acha mais problema do que solução. A maioria só acha problema. Nunca ninguém acha solução. A maioria. Não, Acho você não vê. Eu acho que a maioria é isso. A maioria só acha problema. Ninguém acha É. solução. Eu já falo, não, gente, vamos ver por outro lado. Tem alguma solução. É o Alguma... que eu falo para ela. A gente, hoje, o ser humano, ele busca mais o problema. Nunca a Sim. solução. A gente tem que ser um solucionador de problemas e não em cada problema, aliás, em cada solução arrumar 3 problemas, né? Acho que achei a Porque palavra. hoje solução. Aí a gente vai na questão do feedback, né? Então, implantar um sistema de feedback, ele é extremamente importante para você ir aparando os equívocos, né, no decorrer da operação. E aqui eu quero ressaltar, acho que vocês podem completar também, a questão do feedback. Normalmente ele é tido dentro das organizações como negativo. E vai me chamar para dar bronca, Só. né? Eles nunca vêem lá. E, na verdade, é o sentido inverso, né? A gente tem que dar feedbacks positivos. E nesses positivos, a gente vai alinhando, né? Vai corrigindo o que tem que ser corrigido. O que você acha disso, Carlos? Mas porque Você dá muito feedback lá na sua empresa? mas eu falo assim, porque hoje a maioria ele te chama, ele nunca é que nem eu falo para si dele, o líder, o encarregado, o chefe mesmo, o dono, ele não vai te chamar para falar, ó, ele só vai cobrar. Então a pessoa já vai naquela coisa que ele nunca é chamado para ter ele só vai ser chamado para ser cobrado. Então ele já vai com aquele pensamento, com aquela coisa, toda vez que vai vir bronca, vai vir cobrança. Então ele já tem na cabeça dele que hoje o empresário, os líderes, os encarregados dele não te chamam para te dar não agradecer, mas te dar Um elogio, né? Uma coisa elogio. Ele vai positiva. só fazer cobrança. E nisso ele está travando o funcionário. Porque é que nem o funcionário, ele vai chegar no local, se você chamar, às vezes vai fazer um elogio, mas na cabeça dele já vai te chamar para dar bronca, ó. A maioria das vezes que vai subir lá vai ser chamada atenção. Então ele já tem isso em mente. Mas isso já vem da cultura do próprio empresário, né? Do próprio dono. Porque ele cobra os seus líderes. É a forma que ele cobra. Então ele só passa para frente do jeito que é feito com ele. Porque, na verdade, ciclo. o exemplo ele é de cima para baixo, né? Sim. Então, ele vem replicando, né? Ele vem Eles- replicando. E aqui a gente pode dizer aquela frase, agora a gente entende aquela frase, né? A cultura como a estratégia no café da manhã. Você pode ter uma estratégia linda e maravilhosa, mas aquilo ali no chão de fábrica não acontece, Não. né? Ele nem chega, né? E quando chega, ele chega meio que deturpado. Aqui eu acho que é a questão central que a gente pode trazer, um pilar a comunicação, o outro a capacitação.
Uhum. Eu falo que lá na nossa empresa, a gente tem vários talentos na área operacional. Mas o que que a gente entendeu? Que esses talentos nós tivemos que desenvolver, nós tivemos que treinar. E então, o que que a gente vê hoje? Que às vezes os empresários entendem que isso é Perca de tempo. uma perca de tempo, ou que vai ser um investimento muito alto para pouco retorno, que ele vai treinar e daqui a pouco a pessoa sair, né? Aí vem algumas frases bem bacanas, né? Você não treina, porque com medo da pessoa É. sair, mas e se a pessoa ficar e você não treinou, né? Então, o prejuízo, ele é muito grande, né? Mas é porque eles não vê os turnover da vida da empresa dele. Ou por aquele tal de entra e sai, o tanto com o custo deles também aumenta. Eles não têm essa visão. Então, a hora que tem esse fechamento, que eu falo é um fechamento, né? Que tudo tem que ser feito. Por isso que a gestão 360, ela também deve existir muito dentro das empresas. Sim. Porque você vai fazer um. É um tour, você tem que fazer um tour na sua empresa. Ver o E aí você porquê. falou, você trouxe a rotatividade como um ponto negativo, né? Só que eu vou fazer agora advogado do diabo também. A falta de rotatividade também não é tão legal. Não. Né? Uma pessoa que fica lá, uma empresa que tem lá todo mundo tá 10 anos, 15 Se anos, acomoda. 20 anos. Também aí Comodismo. prejudica esse último pilar que eu vou colocar, tá vendo? O uso da tecnologia, a possibilidade de inovação. As operações têm que ser renovadas, elas têm que ser inovadas. E às vezes, aí é uma questão das análises que a gente tem que fazer. Por que que está tendo essa rotatividade? E por que que também não está tendo uma rotatividade? Não, mas tem Que às ve- rotatividade que tem. Eu cuido de algumas empresas que, né, que eu faço as consultoria toda semana. Sim. Esse Aí esse turnover já está num quadro. já Mas tá no quadro Em crítico. excesso é ruim, mas É. tem que haver. Tem que ser dosado, mas é toda semana. É que isso acontece Custa na caro pra maior empresa, parte né? das Custa caro pra empresas, empresa né? isso daí. Muito caro mesmo. E o que que faz uma pessoa permanecer na empresa? Lógico, a remuneração ela é princípio básico, né? Todo mundo tem que receber uma remuneração digna. Mas aqui existem outros tipos de salários, né? Que a gente pode falar de salários emocionais. Então, o reconhecimento, a valorização, a capacitação, são esses salários que as empresas devem ser pagadoras. O que que a gente vê? Tem empresas que pagam muito bem, mas são péssimas pagadoras do salário emocional. E por isso que a gente vê muita doença, né? Eu falo que hoje a gente vive um cenário triste. O trabalho está adoecendo as pessoas, né? E eu tenho uma máxima: quando a legislação impõe uma coisa, é porque o negócio já está muito mais grave, né? Então, burnout agora é uma doença ocupacional É. catalogada. Então, gente, quando acontece vamos dizer assim, uma iniciativa em termos de uma normativa, é porque o negócio está muito grave. Sim. Né? As coisas estão acontecendo de uma maneira assim que já perdeu um pouco o controle. Aí vai lá e tem que ter uma interferência. Então, você entender que essa capacitação, o uso de novas tecnologias e inovação, atrelada à comunicação clara, a uma cultura de feedback e o estabelecimento de metas objetivas e muito bem alinhadas lá com o estratégico e com o tático, é que a gente vai poder dizer que essa camada operacional vai, de fato, entregar o que ela se comprometeu, tanto na forma de produto ou serviço. E, Fabiano, falando do burnout também, Uhum. o excesso de ruído também, viu? Tá lá no decreto 3048. O excesso de ruído, a perca de audição, a gente sabe que a perca de audição, gradativamente, o funcionário, quando vai perdendo, ele vai tendo problemas da parte de saúde dele. Coisa que ele nem percebe, né? Que Não, o e ruído quando vai é perceber, gradativo, é aos anos, e quando né? percebe, já tá bem, Já tá a perca avançando. já tá bem alta. E o burnout também entra, viu? Mas só que é claro, você tem que fazer uma análise, puxar tudo, que na da empresa, o serviço que ele executa. Mas o burnout também tá entrando aí, tá lá no decreto da Previdência. Entendi. Bacana, hein? Essa informação, olha, vale ouro, viu? É para todo mundo ficar atento aí, porque tem muita gente que não tá atento, né? É. E eu percebo assim, né? A gente, como advogado, a gente recebe muita consulta lá, né? E às vezes a empresa não quer, por exemplo, você pega uma funcionária mulher que tem um filho pequeno e ela vai levar o filho ao médico. Não tem atestado para isso.
tem a declaração de, De acompanhamento. de comparecimento, de acompanhamento. Né? Isso. E olha que interessante, aí uma empresa, esses dias atrás, me fez o seguinte questionamento, viu? Isso aqui não é atestado, eu posso descontar? Mas Aí eu fico me perguntando o seguinte, o que será que passa na cabeça de um gestor? Né? Até de fazer uma pergunta dessa, porque veja bem, como que você vai proibir uma mãe ou você vai descontar ali 2, 3 horas que a mãe levou um filho ao médico? De menor, tá doente. Menor, tá doente. Então, assim, gente, faz a compensação, a lei permite, faz a compensação de horário. Ó, tudo bem, você saiu essas horas aqui, eu não posso abonar tudo, depois você compensa, a gente faz alguma coisa, ou já abona. Se você abona, o funcionário fica feliz, fica tranquilo. Agora, se você não abona e desconta dele, pensa como é que é o ânimo dele em trabalhar o restante do mês para você. Às vezes por questões de 4 horas, de 2 horas de serviço. É interessante, a gente precisa refletir isso, né? Porque tudo não é só o lucro, tudo é também. E o bem-estar? Nós temos o bem-estar da empresa, que precisa, mas tem a questão da responsabilidade social. Já falei sobre isso aqui. Eu falo sobre boas práticas também. Se fazer Boas empresa. práticas, exato, boas práticas. É. Vamos tentar entender um pouco de cada lado, não só o funcionário lá da empresa, mas a empresa também o lado do funcionário. Sim. Porque são boas práticas e tempos modernos, né? O tempo da escravidão já ficou lá para trás, já acabou. É isso que eles têm que entender. Os Precisa empresários. entender isso, né? Uhum. Então a gente tem que mudar esse paradigma, mudar esse pensamento de que o funcionário entra só para trabalhar, só para produzir, como se fosse uma máquina, né? São tempos modernos. É preciso ficar atento a esse detalhe aí. Eu tenho um pensamento assim, empregador e empregado, eles nunca vão ter o mesmo ponto de vista, porque eles partem de vista diferente. Só que o que vai alinhavar isso em algum momento são as estratégias, são os objetivos em comum. Um quer prover, né? E o outro precisa do sustento. Então, em algum momento, isso tem que entrelaçar. E vou além, né? Não existe empresa sem funcionário, não tem funcionário sem empresa. Um depende do outro. Um depende do outro. Porque você também vê funcionários que às vezes eles estão ali, às vezes como assim, encontra, eu vou ferrar meu patrão, vou não sei o quê, mas você está ferrando o seu sustento. Né? Vamos dizer assim, vou dar testado, vou não sei o quê, vou. E o que acontece? Prejudica ambas as partes. E eu falo que a gente está vivendo tempos muito difíceis, onde eu acho que o que a gente mais está perdendo é o bom senso. Né? Quando você perde o bom senso, você perde até um pouco da sua humanidade. Né? Porque a lei ela é capaz de descrever todas as possibilidades? Não, não tem como você descrever. Então, qual que é o crivo que fica? O crivo da humanidade. Tanto na condição de empregador quanto de empregado. É razoável? É proporcional? Então, a gente entender, enquanto dono ou dona de empresa, que investir nas pessoas é o que vai garantir o sucesso e a longevidade da nossa empresa, sem sombra de dúvida, é essencial para a operação. Nós vamos aí caminhar para uma próxima questão. Aqui é muito atrelada, de fato, talvez as pequenas e médias empresas. A gente vai falar das principais barreiras de inovação dentro das operações, né? E como essas tecnologias, elas auxiliam tanto no campo da produtividade, competitividade, né? Mas, de fato, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, isso acaba sendo um obstáculo e como isso deve ser superado, né? A gente vai colocar aqui um dos obstáculos, às vezes, a maior parte, às vezes, é resistência à mudança, né? Então, a gente se depara, principalmente na pequena e média empresa, a gente tem esse, às vezes, entrave. Isso a gente sente muito na advocacia, né? Às vezes o dono, né, vem procurar a gente e a gente vê assim, não, ele está no modo resistência. E quando você está no modo resistência, literalmente você está com a venda. E qualquer coisa que fugir daquilo ali, você não aceita. Então, eu falo como dona, né? Eu tive que quebrar muita resistência minha. Já comentei isso algumas vezes, eu tinha muita dificuldade de delegar, né, o operacional. Então, eu demorei muitos anos para entender que eu poderia e deveria, mas que existia um passo a passo, uma maneira correta de se fazer isso. Então, aqui a gente pode comentar um pouquinho da resistência. Você sente essa resistência?
Isso você percebe da liderança, o dono de empresa, até dentro do próprio chão de fábrica, quando vai propor alguma coisa diferente? Sinto. Eu sinto a resistência. E todas as vezes que eu sinto a resistência, eu falo para a pessoa a fazer o serviço que aquela está fazendo, para ele sentir o que ele está sentindo, para ver o que ele pode ser feito para a mudança. Porque ninguém está preparado para a mudança. Exato. E vou além também, né? Eu falo que às vezes o projeto, o desenho, o papel aceita tudo. Sim. Mas na hora da prática lá, às vezes tem que ter o jeitinho, né? Tem o jeitinho de apertar o parafuso certo, né? Não é E isso, Carlos? O que que você E me o fala? novo amedronta a gente. A gente Entendi. sabe que tudo que é novo nos amedronta. Por mais que a gente fala que não, mas vem o empresário, é os funcionários. Tudo que você vai implantar novo, já vem aquele medo. Medo de perca, que é perca de emprego, medo do empresário perder financeiramente, investir numa máquina que não vai dar, Não que vai ele acha que produzir. ele não vai conseguir produzir. Então, sempre o novo ele traz para você aquele medo, porque o ser humano ele Uhum. tem medo de tudo que é novo. Sim. Eu tenho 2 exemplos aqui. Quando eu trabalhei no chão de fábrica também, que eu já te falei aqui, né, agora há pouco, chegaram algumas máquinas novas lá, importadas, vieram da Alemanha. E o pessoal mais velho lá ficava olhando aquelas máquinas, rapaz, isso aí acho que não vai funcionar. Antes de começar, o cara não tinha colocado a mão ainda, não vai funcionar. E no nosso escritório, nós, acho que o ano passado, né, 1 ano e meio mais ou menos, nós começamos a utilizar a inteligência artificial, a IA, para ajudar na análise de conflitos, análise de processo, né? Redação de alguns textos que a gente precisa, para auxiliar, não é para substituir as pessoas. Mas lá dentro mesmo nós começamos a sentir alguma resistência. Porque as pessoas imaginam, os advogados que trabalham com a gente imaginam o quê? Meu, se essa máquina fizer o serviço, eles vão me dispensar. É o medo. É o medo, é o que você falou, o medo do É. novo. Aí o que nós fizemos? Eu falei, amor, você percebeu que ela, além de grande mentora, é minha esposa, né? Eu falar para ela, amor, você percebeu que o pessoal tá com medo? É. Vamos ensinar para eles, vamos falar para eles o seguinte, que a ferramenta tá para ajudar na nossa produtividade, para acelerar, para ganhar mais tempo, para fazer mais, melhor e bem feito. É isso que a gente quer da ferramenta. A ideia é que não é substituir ninguém, colocar o robô para fazer a petição, não é isso. A ideia é que você use a inteligência artificial em nosso favor, porque é o seguinte, vão ter 2 categorias de advogados daqui para frente, os que usam inteligência artificial e os que não usam. O que usa vai fazer X processo por mês, e o que não usa vai fazer Y, que é bem menos. Quem é que vai estar em vantagem competitiva no mercado? Eu usaria. Quem usa IA. Só que assim, eu preciso saber usar, ela não vai fazer sozinha. É igual o computador, Você tem que saber passar para ela a informação. passar É para a ela. mesma coisa você passar a Exato. informação para E volto um pouco ainda. Quando surgiu, quando passou da máquina de escrever para o computador, muita gente resistiu. Eu fiz datilografia. Você fez também, Carlos? Não. Eu fiz. Você fez? Fiz. Você fez? Não? Eu fiz Não, eu não fiz fiz. Eu fiz datilografia. Eu sou da época da treinar, datilografia, mas né? Eu sou da época da Eu datilografia, não cheguei a mas eu pegar não fiz. a máquina Fugi. elétrica, né? Que tinha elétrica. Não, eu fiz na Eu fiz mecânica na mesmo. mecânica. Na mecânica. Então é interessante que muita gente repelia o computador. Ah, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. E olha o que virou o computador hoje. Medo do... É, porque É o medo do novo. Então, muitos advogados, isso aí não vai dar certo. Hoje, por exemplo, você pega audiência virtual. Tem muitos advogados que não aceitam, mas não aceitam não é porque não concorda com o método, é porque ele tem medo e ele não sabe usar. Só que assim, não importa se você sabe, se você gosta ou se você não gosta. Isso já é o presente, não é nem o futuro. As coisas vão acontecer assim daqui para frente. Querendo você ou não. Então, qual a opção que eu tenho? Eu Se tenho que me encaixa. adaptar, eu tenho que se encaixar, porque é assim daqui para frente. E muita gente às vezes não quer se encaixar. Ah, isso não vai dar certo. Isso não funciona. Ah, eu já vi na internet, isso aí, ó, é porcaria, coisa ruim, viu? Isso aí não vira nada, não. Quer dizer, só que quem não se adapta, quem não se encaixa, naturalmente vai ficando Vai de fora do perdendo mercado. espaço. Vai perdendo espaço. Essa que é a verdade, né? Porque quando a gente fala de inovação, né, tecnologia, inovação, melhoria de produtividade, o que a gente tem que entender é que o sucesso operacional não é fazer mais, mas fazer melhor com menos.
Menos gasto. Isso é o sucesso operacional. Então, nós tivemos, enquanto donos aí do escritório, dar essa segurança para as advogadas que elas não iriam ser substituídas. Muito pelo contrário. Só que elas iriam ter mais tempo para se dedicar àquilo que a IA não faz bem, que é nas análises, que é na estratégia, elaboração de, como é que fala? De roteiros, analisar o caso, mais tempo para atendimento, porque quando você tem tanta coisa para fazer, você sacrifica o quê? A qualidade com o seu cliente. Essa é bem da verdade. Então, a hora que a gente começou a fazer esse movimento da gente utilizar, aí eu fiz uma formação de gestão de IA, comecei a demonstrar que eu utilizava, e eu não ia ser substituída. Então, com vocês também não vai acontecer, não vai acontecer também. Então, você entender que às vezes esse movimento vai partir de você, enquanto dono ou dona de empresa, e isso vai impactar na sua operação. Dar essa segurança, né? A gente tem que falar muito dessa palavra. As pessoas têm que se sentir seguras ali. E elas só sentem seguro quando elas se sentem parte, é o pertencimento, é o reconhecimento, é a valorização. Então, todos esses salários emocionais é que vai te garantir uma operação mais efetiva, mais talentosa, mais comprometida. Quando você falou da troca dos papéis, né? Isso foi uma coisa que a gente teve um pouco de dificuldade. Porque até então o financeiro era um financeiro pequeno, tinha poucos processos, então a gente falava, ó, para o cliente, daqui 10 minutos o seu Pix está na sua conta, né? Só que agora a gente tem um volume maior, então hoje a gente tem uma dificuldade de se comprometer com um prazo tão curto assim. E a gente teve uma resistência de uma das áreas. Ela falou: eu falei para o cliente que daqui 10 minutos eu mandava, ela não mandou até agora. E foi bem perto da hora do almoço da menina do financeiro. Aí aquilo gerou um transtorno. Até que o Fabiano teve que chamar e falou: olha. Não dá para a gente se comprometer mais com o cliente dessa forma, porque tem todo um procedimento desse financeiro. Você acha que é só assim, paga 10 mil para ele e ela vai pagar? Não é isso. Ela tem que procedimentar, ela tem que dar baixa no processo, ela tem que ver se tem alguma pendência, ela tem que pedir autorização ou para mim ou para a Patrícia. Então, tem uma série de condutas, de procedimentos que ela tem que tomar para ela garantir que ela está pagando para a pessoa certa, no valor certo e que aquilo ali tá ok o serviço dela. Então, você não vai poder se comprometer em 10 minutos. Você vai ter que pedir um pouquinho mais de horas, né? E isso é interessante, né? Você vê que a empresa cresceu, mas a mentalidade da pessoa ainda está lá atrás, né? Não acompanhou. Aí nós fizemos uma reunião essa semana, né? E eu relatei esse caso, ela falou, é interessante, viu, doutor? A empresa cresceu, que nós saímos lá de 3 funcionários para 11, 12, que a gente já está agora. Ela falou, a empresa cresceu, mas eu ainda estou naquele modelo lá de trás. Isso. Então, você entender que essa comunicação de que a empresa cresceu, e ainda hoje a gente até fala agora, né? Agora a gente já começou a falar, olha, e aqui, vocês acham que a gente parou por aqui? A gente já está em outro lugar. Até elas brincam agora. Será que vai ser o próximo escritório vai ser em Paris? Vai ser nos Estados Unidos? Daí elas mesmas estão começando a entrar na coisa. Falar, não meta sei. é essa. Não sei onde vai ser ainda, mas que não vamos ficar limitado aqui, não vamos. Então, essa mentalidade, você tem que fazer com que isso chegue de fato em quem está na operação. Lá na Avenida Paulista. Lá na Paulista. É uma boa, hein? Alphaville, né? É. Alphaville agora, né? Eu falo que, assim, só tem um limite pra gente. O céu. O céu. Aí sim, gostei. Boa. É o céu. Esse é o limite. Então, quem põe limite? A gente mesmo põe limite. A gente que põe o limite. E a gente é tão limitado que o nosso limite é bem curtinho, né? É Coice bem de porco. curtinho. É bem curtinho. Coice de porco. Coice de porco. Então, a gente já falou um pouquinho, né, de como a tecnologia pode ajudar. Então, as IAs. Outra coisa que ajuda bastante é a automatização de algumas tarefas, né? Hoje a gente tem os robôs que ajudam bastante. Então, eu sou uma pequena empresa. Uma das dificuldades é a falta de recurso, né? Sim. Sem sombra de dúvida, isso é um vilão, né? Mas ele é um vilão que ele pode ser contornado se tiver estratégia. Então, às vezes, o problema não está lá na operação, o problema está na estratégia. Ou está na operação, mas em qual parte da operação? É na operação das vendas?
né? Porque a gente fala muito isso, né? Que quando a gente tem problema de caixa, só existe uma coisa que pode resolver: Ah, só fala, vamos vender mais. vender mais, entrar mais, Aí eu dinheiro. pergunto, né? Aí você fala assim, vai vender mais, mas a Sua sua empresa empresa suporta? Então, tá capacitada Seus para funcionários estão capacitados para dar só conta? que assim, atender o ó, crescimento. eu posso dizer uma coisa atender para o você. fluxo, né? Pode até ser que a empresa não tenha essa capacitação, mas você, com dinheiro na mão, você resolve grandes partes dos seus problemas, bem. Porque eu vou falar uma coisa para você. Dentro da empresa, quem manda mesmo, Eu- tem o Fabiano e tem eu. Mas quem manda mesmo é o caixa da empresa. É. E se eu posso até não ter. Surgiu uma área, entrou um cliente bilionário tributário, não tem um advogado tributarista. Ah, mas com dinheiro eu arrumo, né? É. Agora, e sem dinheiro? Por mais boa vontade que eu tenha, as coisas não acontecem. Então, o caixa da empresa é rei. E aqui dentro da empresa, a gente vê também. É difícil assim, a gente fala assim: primeiro eu vou arrumar a casa, para depois eu vou lá crescer. Não é assim. Primeiro a gente cresce e depois a gente arruma a casa. É lógico também, você vai crescer, você vai trazer cliente para dentro. E também não vai ter como dar uma devolutiva, né? Fornecer o serviço ou o produto, é um problema, concordo com você. Mas eu posso garantir para você que à medida que você tem caixa e você correndo atrás da solução, isso eu prefiro ainda esse cenário do E que eu- eu não ter o cliente, E não eu já ter vi o isso aí, caixa. o cara falou pra mim assim, ó, ele falou assim, o cara perguntou pra ele, você tem máquina que suporta pra prestar esse serviço pra mim? Ele falou assim, eu ainda não tenho, mas se fechar comigo hoje, amanhã mesmo eu arrumo a máquina. Porque eles queriam ver se a empresa tinha condições. E falou assim, se a gente fechar o contrato hoje, amanhã eu providencio a máquina que vai te atender da melhor forma possível, porque a gente temos caixa para isso. Então, eu hoje tô, ele falou assim para o cliente que estava oferecendo aquilo porque a empresa estava além daquilo, porque não tinha máquina, mas tinha o caixa que a máquina era questão de tempo para eles ir lá e comprar e Fazer um investimento, né? Ó, o Fabiano tem uma história ótima nisso. É. Pegou uma vez uma licitação de jardinagem. Essa foi ótima, gente. Olha que interessante, né, Pode cara? contar. Essa é boa mesmo. Quando a minha filha estava para nascer, o ano era 2006. E lá em 2005 eu decidi, eu falei, eu vou ser empresário. Eu, assim, meio do nada, eu falei, cara, eu vou montar uma empresa para mim. Aí fui manter uma empresa de jardinagem. Aí eu falei assim, mas eu montei uma empresa de jardinagem, mas eu não tenho nem serviço, eu não tenho com quem fala, eu não tenho ferramenta, eu não tenho nada. Eu falei, como é que eu vou fazer esse negócio funcionar agora? E aí eu conversei com um amigo, ele falou, rapaz, por que você não entra em licitação de prefeitura? Às vezes você consegue arrumar alguma coisa. Hoje. Eu falei, é hoje mesmo. Peguei, já desci na prefeitura e já fui lá procurar os editais e vi que ia ter um negócio de jardinagem, justo para aqueles dias. Tô Falei, na área certa. tô na área certa, parece que é Deus que me colocou aqui agora. Foi Deus. Deus que me deu essa empresa. Deus que me deu esse CNPJ. Bom, conclusão. Montei o CNPJ, montei a empresa, participei da licitação e ganhei. E cheguei em casa todo contente. Falei para minha esposa, ó, ganhei, já fechei o Agora primeiro contrato, né? Eu como? Aí ela falou assim, mas Você tá como? doido? Contrato do quê? Eu falei, de jardinagem, vou fazer jardinagem. Todas as escolas cidade de toda. Cosmópolis. Todas as escolas, creche, Tudo praça, meu. postinho de saúde, é tudo meu. Eu que vou fazer esse ano todo aqui. Ela falou, mas nem máquina você tem para fazer isso? Como é que você vai fazer? Eu falei, amor, máquina é a coisa mais Vamos ali fácil. agora. Vamos ali agora que você vai ver onde que eu vou É. arrumar essas máquinas, né? Ele é Então, muito assim, você virado tá no vendo? já- no Na virar. verdade, a coragem é que vem primeiro. É. E aí eu digo mais, né? Eu vi esses dias alguém comentando, acho que na internet, sobre isso. Fala, que quem vai vencer e quem vai se dar melhor, na verdade, não é o mais preparado, nem aquele que conhece mais, é aquele que é mais corajoso. Corajoso. E o melhor e o mais competente vai trabalhar para o mais corajoso. Porque você tem que ter coragem, na verdade. Agora, é coragem e um pouco de astúcia também, um pouco de malícia, porque senão você pode ir tomar um tombo que você não está nem esperando. Não levanta. Mas essa foi interessante, porque eu montei essa e depois dessa eu gostei, já montei uma outra, já fui aumentando o negócio e fui fazendo e foi acontecendo. Mas é interessante que eu não tinha nem o maquinário, nem funcionário e nem sabia como fazer.
Mas mesmo assim, isso não foi obstáculo para mim. Isso me serviu de superação. Na verdade, o meu desafio estava aqui, ó, na barriguinha da esposa, que a neném estava chegando, e eu falou falei, agora. cara, a bicudinha vai querer mamar, vai querer Quer comer e saber de beber. onde vai vir. Ela não quer saber de onde vai vir. É. Vai ter que vir e vai ser daqui agora. Foi bem bacana essa história. É bacana mesmo. Então, na verdade, assim, a gente pode caminhar para finalizar, né? Então, o equilíbrio dentro de uma operação, a gente pode, vamos falar em três, resumir tudo isso que nós falamos em 3 pontos. É um planejamento estratégico alinhado desde da camada estratégica, tática, e de fato isso chegue na operação. A gente colocar também o treinamento contínuo, Sim. né? Esse é essencial para que as coisas evoluam, para que as pessoas se desenvolvam, e os procedimentos também, né? E uma avaliação contínua. Aqui é avaliação no sentido do próprio desenvolvimento do seu produto ou serviço, né? Então, você entender que o seu cliente muda, as necessidades mudam, necessariamente traz para você uma avaliação contínua dentro da sua organização. Aí eu vou pedir para que vocês façam as suas últimas considerações e eu encerro com uma frase. Por mim, pode encerrar. Maria, solta uma aí. Não, o que nós falamos hoje foi bem. Foi bacana, né? Foi Bacana. bem geral. As empresas elas têm que continuar, principalmente nas capacitações, nos treinamentos, nos procedimentos. Legal. Eu digo que a empresa ela precisa entender a responsabilidade social dela. Uma empresa hoje, nós chamamos de empresa escola. Ela tem que estar ensinando constantemente, treinando constantemente. Porque é melhor você treinar um funcionário e utilizar 90% do que ele pode te entregar por um período ainda que curto, do que ele ficar com você lá 5, 8, 10, 20 anos entregando só 10% da capacidade que ele poderia ter entregue. Sim. Então é importante isso. Empresa, escola. É um outro modelo de negócio. É a gestão 360 é isso, né? E nós estamos preparados aqui para isso, para dar esse treinamento, para dar esse suporte, para ensinar, para orientar, para apresentar as ferramentas para o empresário que ele precisa para criar esse novo modelo de gestão de negócios empresariais. Fala bonito, hein? Então, a gestão operacional, a eficiência dela não é um destino, ela não é fim, mas ela é uma jornada. E uma jornada significa o quê? Que o seu hoje melhor do que o ontem e o seu amanhã melhor do que hoje. E para não Aí. ficar só no que a gente falou até agora, vamos para o nosso manifesto final. 1, 2, 3. Mete Mete marcha! Aê! E aí?